Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, outra vez, cumprimentos com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena, no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é segunda-feira, 17 de março de 2025. E mais uma vez chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, Absalão, o pai da paz. Vou repetir, Absalão, o pai da paz. Nosso texto base está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, especificamente os versículos 14 e 15, onde está escrito: Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão. Enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Nobres irmãos, no devocional de hoje chamo a sua preciosa atenção para esse tema, Absalão, o pai da paz. A partir dele vou extrair algumas lições que vão nos ajudar a prevenir nosso coração, a fim de que possamos desenvolver relacionamentos saudáveis e tenhamos uma vida bem-sucedida. Por essa razão, chamo a sua atenção para a seguinte observação. Não há nada mais contraditório do que o significado do nome Absalão. Eu vou repetir. Não há nada mais contraditório do que o significado do nome Absalão. Por que digo isso? Absalão é um nome próprio, formado de 2 palavras hebraicas. É a palavra Ab, que significa pai, e Shalom, que significa paz. Portanto, Absalão significa pai da paz. Mas esse filho de Davi, com Maaca, embora tenha recebido um nome bonito, belo, formoso e recheado de valores, não viveu de forma coerente com o seu nome. Absalão era um jovem bonito, rico, famoso e cortejado em todo o reino de Davi, seu pai. Sua biografia, porém, foi maculada por 3 atitudes que o levaram a uma tragédia. E são essas atitudes que vou tomar como base para, a partir dela, preventivamente dizer que nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Quais são as atitudes equivocadas que Absalão tomou? Em primeiro lugar, a mágoa, a ausência de perdão. Vou repetir, a primeira atitude equivocada de Absalão, a mágoa, a ausência de perdão. Por que estou dizendo isso? Se você ler a biografia de Absalão a partir do seu contexto histórico e biográfico registrado nas Escrituras, você vai perceber algo. Amon, meio-irmão de Absalão, nutriu uma paixão doentia por Tamar, irmã de Absalão. Orientado pelo perverso amigo Jonadab, Amon armou uma cilada para sua irmã, violentou-a e, depois de ter violentado-a, sentindo repulsa por ela, escorraçou-a de sua casa. O rei Davi, quando tomou ciência, não corrigiu Amon e nem consolou Tamar. Olha o erro. Essa, agredida no corpo e na alma, que era Tamar, correu para o seu irmão Absalão, que tomou sobre si a sua causa. E com o propósito de vingar tamanha maldade cometida por Amon, em vez de confrontar seu irmão e corrigi-lo e depois perdoá-lo, Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar o seu irmão Amon. Dá para você perceber? Em vez de confrontar seu irmão Amon
corrigi-lo e perdoá-lo, Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar o seu irmão. Notem essa tragédia. O pai da paz, que é Absalão, transformou-se no progenitor do ódio, da guerra e da morte. Em vez de resolver o problema familiar, ele criou outros ainda mais graves. Estou relatando isso porque ainda hoje, em muitas famílias, há feridas não curadas, há mágoas não perdoadas, há irmãos lutando contra irmãos, há relacionamentos rompidos. Por isso, a minha pergunta: como é que está o teu coração? Como estão os teus sentimentos? Qual é o tipo de sentimento que você tem nutrido na sua alma? Como estão os teus relacionamentos? A minha orientação: não permita que a mágoa faça morada e guarida no seu coração, porque ela é como um câncer. Terceira atitude equivocada de Absalão: a fuga, a ausência do diálogo. Eu vou repetir. A segunda atitude equivocada de Absalão foi a fuga, a ausência de diálogo. Interessante. O mesmo Davi que não havia corrigido Amon nem consolado Tamar, agora enfrenta a dor de ver um filho morto e o outro com a alcunha de assassino. Note um detalhe: a ira de Davi se acende contra Absalão, seu filho, e agora Absalão precisa fugir para Gesur, o domicílio de seu avô materno. 3 anos se passaram e o silêncio gelado entre Absalão e Davi só agravou a situação. Não houve mais comunicação entre eles, nem diálogo. Com isso eu estou dizendo, é um ledo engano pensar que o silêncio é sinônimo de perdão. É um terrível equívoco pensar que o tempo remove a mágoa. Depois de 3 anos, Davi permite Absalão voltar. E aí vou dizer para você, Absalão voltou para Jerusalém. Mas declara que não quer ver a sua face. Eu vou repetir. Depois de 3 anos, Davi permite Absalão voltar para Jerusalém, mas declara que não quer ver a sua face. Ou seja, não há diálogo. O ambiente entre o pai e o filho fica tão pesado que um dia Absalão mandou um recado para Davi nesses termos: eu prefiro que o Senhor me mate, mas fale comigo. Dá para você notar isso? Um filho dizendo ao pai: eu prefiro que o Senhor me mate, mas fale comigo, porque não havia diálogo. Davi recebeu Absalão no palácio, deu-lhe um beijo na face, mas não lhe dirigiu nenhuma palavra. Meus irmãos, a falta de diálogo entre o pai e o filho abriu feridas ainda mais profundas no coração de Absalão. Por que estou dizendo isso? A comunicação é o oxigênio dos relacionamentos. Onde não há comunicação, feridas surgem na alma. E ainda hoje, em muitas famílias, a morte do diálogo tem produzido grandes tensões, profundas mágoas e grandes revoltas que desembocam em verdadeiras tragédias. A minha pergunta para você, pai, para você, mãe de família, e você, filho e filha: como está a sua comunicação dentro do lar, dentro da família? Como tem desenvolvido o seu diálogo? Como têm sido os momentos de almoço, café, janta? Em família, tem desfrutado de comunhão? Precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade, porque a ausência do diálogo é uma fuga que só termina em tragédia. Mas em terceiro lugar, Absalão tomou uma terceira atitude equivocada: a conspiração, a ausência de lealdade. Eu vou repetir: conspiração, ausência de lealdade. Absalão saiu do palácio do pai disposto a armar uma conspiração contra o seu próprio pai. Durante 4 anos, furtou o coração do povo e preparou uma revolta armada contra Davi. Ao todo, foram 9 anos de pendências entre o pai e o filho.
Foram 9 anos em que se fez vistas grossas a uma situação insustentável de mágoas e ressentimentos. Chegou a um ponto em que Absalão não queria mais diálogo com o pai, mas decidiu conspirar contra o pai. Absalão não queria mais o perdão do pai, mas queria matar o pai. Absalão não queria mais reconciliação com o pai, mas decidiu tomar o trono do pai. Nessa inglória empreitada, Absalão é assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi. O rei se desmancha em lágrimas, num choro amargo, dizendo: Absalão, meu filho Absalão. Dá para você notar, Davi declara seu acendrado amor por seu filho tarde demais, quando ele já não podia mais ver suas lágrimas, ouvir sua voz, nem sentir o calor do seu braço. Eu vou repetir. Davi declarou seu acendrado amor pelo seu filho Absalão tarde demais, quando ele não podia mais ver suas lágrimas, ouvir sua voz, nem sentir o calor do seu braço. Estava morto. O pai da paz, Absalão, perdeu sua vida numa decisão infeliz de conspiração contra o seu próprio pai, porque guardou mágoa no seu coração. Davi está colhendo, como consequência da sua falta de diálogo, tudo isso na vida, porque não desenvolveu comunicação. Absalão negou seu nome e fechou as cortinas da vida de maneira triste e dolorosa. Sua história é um alerta para todos nós. E é por isso que no devocional de hoje estou chamando a sua atenção para este fato. A história de Absalão é um alerta para todos nós. Não podemos adiar a solução dos problemas de relacionamento dentro da nossa casa. O perdão, o diálogo e a lealdade devem reger os nossos relacionamentos. E por que estou dizendo isso? Absalão, o pai da paz, encerrou sua vida conspirando contra o pai, sendo morto pelo comandante do exército de seu pai. Aitofel, seu conselheiro, vendo seus planos logrados, ou seja, em fracasso, cometeu suicídio. O item mais destacado na beleza de Absalão era seus cabelos. Foi justamente a causa de sua ruína. Ele ficou dependurado pelos cabelos numa floresta e ali, sem qualquer defesa, foi traspassado pelos dardos de Joabe, comandante do exército de Davi, que o matou. A morte de Absalão é o fim da rebelião, o epílogo frustrado de um levante, a derrota amarga daqueles que caíram em sua lábia e se rebelaram contra Davi. Absalão não administrou seus sentimentos, nutriu ódio pelo irmão, amou e, o que é pior, o matou. Sentiu mágoa de Davi, seu pai, e conspirou para tomar-lhe a coroa. Engrandeceu-se a si mesmo e levantou um monumento para gravar seu nome na história. Suas aparentes conquistas, entretanto, não passaram de consumada derrota. Suas motivações não eram puras, seus métodos não eram justos, sua vida trouxe choro para a família e frustração para a nação. E o que é pior, sua carreira foi turbulenta, seus atos foram reprováveis, sua morte foi o fim inglório de um jovem envenenado pela rebelião contra Deus e contra o seu pai. E tudo porque deixou mágoa criar raízes no seu coração. Nós precisamos aprender com a vida de Absalão que o ódio não compensa, que a vingança é uma atitude insensata e que a rebelião é o caminho da morte. Nobre pai, nobre mãe de família, filho e filha que está ouvindo esse devocional, e do mais profundo do meu coração, como seu pastor e como líder da congregação Adeluz, estou dizendo para você: repense suas atitudes, reavalie seu coração. Não permita que a mágoa, que a falta do diálogo e que a rebeldia e a falta da lealdade destrua sua vida. Que Deus te abençoe e que nessa segunda-feira a graça de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.